Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um anúncio para vocês: o meu celular tava ruim, né, quebrado. Eu fui colar uma parte dele, aí eu colei com super bond, aí a câmera colou, aí ele não conseguia virar a câmera, aí tava ruim de eu gravar aqui a mensagem, né? Mas o meu amigo Carlos Eduardo, né, ele tem uma loja, né, de celulares, né? É a K do Céu. Ele buscou o meu celular e ele conseguiu limpar a câmera e arrumar o celular. Tá bom? Então, provavelmente amanhã eu já vou estar de novo na minha rotina de gravar com o meu celular normal, tá bom? E aí vai ser bom para mim e a qualidade da imagem também melhor para nós aqui, tá bom? Então, gratidão, meu irmão, pela sua ajuda aqui também, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá bom? Então falta poucos dias de estudo aí para finalizar aqui a designação e tem muitos capítulos ainda. Então a gente vai pular para o capítulo 2 aqui. E o capítulo 2 ele tem muito conteúdo, tanto que eu vou dividir ele em duas partes aqui. A gente vai estudar o capítulo 2 hoje e amanhã, tá bom? Para fazermos um estudo mais firme sobre esse ponto aqui tão importante, tá bom? Só pegando o contexto histórico, né? Na primeira epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo pede para que os membros da igreja perseverem nas aflições. E é ruim estar nas aflições, né? Então ele pede que persevere na aflição porque ela não iria acabar momentaneamente, né? Eles tinham que perseverar ali na fé e nas coisas do Senhor ali. Então, aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que é o tema que nós vamos abordar aqui, né? E quando a pessoa está na aflição, ela deseja a segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo vai vir com paz, um reinado de justiça, de amor, então não vai haver morte. Então, é um triunfo tanto de Jesus Cristo como dos membros da igreja, aqueles que vão viver no milênio também. Então é um triunfo para essas pessoas. Então nada melhor do que a pessoa tá na aflição desejar a segunda vinda de Cristo. Só que a gente percebe que os Tessalonicenses eles fazem uma confusão sobre isso e pensam até que a segunda vinda era para já. E aí o que eles fazem, né? Eles pensam que é para já, eles abandonam os empregos, ficam ali esperando, olhando para o céu, esperando a segunda vinda. E o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a eles, dizendo que a segunda vinda não é para agora. E aí ele vai dar os sinais de algumas coisas que iriam acontecer antes da segunda vinda aqui, né? Então vamos lá aqui dentro desse contexto histórico, versículo 1 aqui, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa parte aqui que diz, ora, irmãos, rogamos, parece que ele está fazendo uma oração. Mas a tradução no grego original aqui diz assim, ó, irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, na verdade, ele não está fazendo uma oração, falando, rogamos para que Cristo venha. Ele está falando, já que eles pararam de trabalhar, estão nessa confusão toda aí, a respeito da vinda de Cristo, eu vou dizer isso. A respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que eu vou ensinar agora. Que ele vai ensinar que não era para aquele momento a vinda de Cristo. É isso que o contexto traz aqui para nós. E aí ele fala, pela nossa reunião com ele, tá bom? A nossa reunião com ele aqui, ele está se referindo na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, na ocasião em que ele diz que aqueles que estiverem vivos na ocasião da vinda de Cristo, não precederiam os mortos, que os mortos iam ressuscitar primeiro, né? E ambos subiriam para encontrar o Senhor Jesus nos ares, tá bom? Nas nuvens ali. Então, é disso que ele está falando da nossa reunião com ele aqui. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Aqui o apóstolo Paulo ele poderia ter apelado para o sentimento, né, da segunda vinda de Cristo, mas não, ele chama por raciocínio. Olha, vocês não podem se mover, sair facilmente do entendimento que vocês já têm. Né? Aqui essa palavra movais, né, é no sentido no grego aqui, como um navio, né, que está num porto, mas está sem ser amarrado. Então ele fica sendo balançando e jogando ali para um lado para o outro.
Então ele está falando para nós não se mover, ficarmos firmes no que nós já recebemos. Esse é o propósito aqui. Ele continua. E não vos perturbeis, nem por epístola, nem por palavra, nem por epístola. Desculpa, eu li errado. Diz assim, ó, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele fala, não é para vocês se perturbar com isso. Quer por espírito. Tinha aqui, por que o apóstolo Paulo está falando isso, né? Ele está falando isso justamente porque haviam aparecido sofistas, pregadores ali, né, que estavam pregando coisas contrárias do que o apóstolo Paulo havia ensinado. E também alguns que haviam confundido sobre a vinda de Cristo já estavam achando que era para aquela hora. Então ele está falando, olha, não é para se perturbar, se mover do entendimento de vocês por causa dessas coisas aqui. Tinha pessoas que tinham parado de trabalhar, estavam olhando para o céu ali, já esperando, né, a vinda de Cristo ali. Então o apóstolo Paulo fala, não vai ser assim, né? E aí então ele fala para não se mover, né, nem por espírito, nem por palavra e nem por epístola. Essa parte aqui que ele diz, como escrita por nós. Ora, um apóstolo tem autoridade, né? Será que se ele falasse Cristo vai aparecer, vai vir, será que não foi porque Deus disse para ele? Então, alguns, né, comentaristas, eles ficam confusos nessa parte aqui. Eu peguei um dos comentaristas aqui, deixa eu ver se eu pego aqui a fala dele. Deixa eu ver aqui ó. Diz assim, ó, numa declaração geral como está, é impossível saber com certeza o que o apóstolo quis dizer, né? Com essa palavra aqui que o apóstolo Paulo fala na parte não por... como escrita por nós, né? Como escrita. Bom, se fosse uma epístola escrita pelos apóstolos, poderia ser certeza, né? Então, ele ficou confuso, né? Esse comentarista ficou confuso sobre isso aqui, né? Por que o apóstolo Paulo disse isso? E aí, eu apelei aqui para uma tradução de Joseph Smith, que aí ele traz a tradução aqui, que faz um sentido para mim, né? Espero que vocês possam observar isso também. Na tradução de Joseph Smith, ao invés de estar escrito assim, ó, como escrita por nós, né? Na tradução de Joseph Smith vem assim, ó. Não sejais perturbado por epístola, a menos que a recebais de nós. Né? Aí agora o texto todo faz o sentido. Por quê? Porque se a palavra está vindo por meio do apóstolo, nós podemos confiar. A fonte é que vai mostrar se é confiável. Então ele falou, olha, não confia no que as pessoas estão dizendo que recebeu por meio do Espírito. Não confia no que as pessoas estão dizendo por meio de palavra. Não confie no que as pessoas estão dizendo por meio de epístola. Epístolas também eram falsificadas, como existe várias, né? Que são epístolas apócrifas que não entraram para a Bíblia porque estava contrária aos ensinamentos de Cristo, então não podiam ser verdadeiras. Então existia epístolas falsas também. Então ele falou, não vos perturbeis com essas coisas, com falsos profetas, falsos apóstolos que haviam surgido ali. Então ele falou, não acrediteis, a menos que seja por nós. Aí o versículo faz todo sentido aqui na tradução de Joseph Smith. Eu vou ler novamente aqui na tradução de Joseph Smith. Diz assim, ó, nem sejais perturbado por epístola, a menos que recebais de nós. Então, se veio, a explicação desse versículo é assim, se veio por meio do apóstolo inspirado do Senhor, o apóstolo que tem autoridade, nós podemos confiar. Agora, se veio de outros pregadores, nós não podemos confiar. Tanto que vários já marcaram datas para a vinda de Jesus Cristo e todas falharam. Todas falharam, tá bom? Então, nós devemos confiar somente ali no que o apóstolo diz. E levando embasamento aqui ao que o apóstolo Paulo está dizendo, eu acredito que quando estiver bem próximo da vinda de Cristo, os apóstolos eles vão dar uma indicação muito mais forte para nós estarmos preparados que Cristo está voltando, tá bom? Próximo versículo aqui, o versículo 3, diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, novamente chamando a atenção ali para não prestar atenção nos que os outros estão falando. Quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, né? Mas se viesse dos apóstolos, né, constituído por Deus ali, eles poderiam confiar. Então, de maneira nenhuma, que ninguém de maneira alguma vos engane.
porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele fala, olha, a segunda vinda não é para já. Primeiro vai acontecer uma apostasia. A igreja vai se afastar do Senhor. A igreja cairia na obscuridade. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. A palavra apostasia aqui, ela é original do grego, tá bom? Ela significa afastamento da verdade. Então, a igreja seria afastada da verdade, cairia em apostasia. Então, só depois realmente que Cristo viria, ou seja, a igreja cairia e em nossos dias, né, a igreja foi novamente levantada, tá bom? Ela foi restaurada novamente em nossos dias. Então é isso que ele está falando aqui. E ele fala de manifestar-se o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado é o próprio Satanás aqui, o inimigo. O filho da perdição é novamente o novo Satanás aqui. Tem uma determinada religião que coloca aqui o filho da perdição como se fosse Judas, né? Porque é um termo usado para Judas depois que ele traiu Jesus Cristo. Ele se tornou um filho da perdição. E aí eles até acreditam que Judas será ressuscitado e será esse homem do pecado aqui, que vai introduzir, né, uma ideia, alguma coisa assim, e ele vai ser um anticristo, que essa escritura também vai falar sobre um anticristo aqui. Mas nós não cremos assim, tá bom? Aqui é o próprio Satanás. Vai haver um anticristo? Sim. Né? Vários anticristos vão surgir, que é o que eu vou compartilhar aqui na mensagem, acredito que amanhã, com vocês. Vamos lá para o próximo versículo, versículo 4 aqui. O qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, esse Satanás, que inclusive pode utilizar uma pessoa como instrumento na mão dele ali, né, para ser um anticristo, ele vai se levantar sobre tudo que se chama Deus. Sobre tudo que se chama Deus é todas as coisas que se coloca como um Deus na terra. Ídolos, ou seja, esculturas de pedra, de ouro, tudo que é estátuas com sentido de adoração, tá bom? Então todas essas coisas são deuses falsos, que se chamam Deus. Ele continua aqui, ou se adore, a ponto de assentar-se como Deus, no templo de Deus e fazer-se parecer Deus, né? A pessoa se julga ali como se fosse um Deus. É esse o sentido aqui. Vamos lá para o versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Essa tradução aqui poderia estar escrita dessa maneira, né? Significa, eu costumava dizer-vos essas coisas quando eu ainda estava convosco. Seria muito bom nós ter por escrito o que foi que o apóstolo Paulo tinha dito ali, né? Mas nós não temos todos os detalhes, né? Somente ele fala essa parte aqui que ele já havia falado dessas coisas quando ele estava lá, né? Sempre ele falava dessas coisas aqui. Então a tradução seria, eu costumava dizer essas coisas para vocês, né? Quando eu ainda estava convosco. Esse é o sentido aqui. Versículo 6. Agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Né? Aí ele está falando do homem da perdição, do filho do pecado ali, né? O filho da perdição. O que detém ele? Né? O poder de Deus detém. Aliás, ele cumpre um propósito, né? O próprio inimigo ele cumpre um propósito também, de nos tentar, e nós, quando recebemos essas tentações, a gente tem a oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade a Deus, tá bom? Escolhendo a Deus e não cair nas tentações aqui. Versículo 7. Porque já o mistério da iniquidade opera. O mistério aqui seria combinações secretas, tá bom? Porque já as combinações secretas da iniquidade operam, né? Estão presentes. Somente há um que agora reside, até que do meio seja ele tirado. Novamente, esse versículo 7 fica um pouquinho, né, difícil de entendimento aqui. Eu recorri a uma tradução de Joseph Smith, que fica melhor para entender o versículo 7. Eu vou ler o versículo 7 e depois eu leio na tradução de Joseph Smith. O versículo 7 diz assim: porque já o mistério da iniquidade opera, e somente há um que agora reside, até que no meio seja ele tirado.
na tradução de Joseph Smith diz assim: porque já o mistério da iniquidade se opera, e ele se opera agora, e Cristo permite-lhe operar, até que se cumpra o tempo em que ele do meio seja tirado. Então aqui diz que o inimigo, ele opera no mundo, ele tem um poder no mundo, até que ele seja tirado. E Cristo, ele vai tirar ele. Isso é um milênio, né? Ele vai ser amarrado por 1000 anos, né? Vai ter um tempo de paz na Terra de 1000 anos aí. Então, à luz aqui da tradução de Joseph Smith, eu achei muito mais fácil para nós entendermos, né? Que aqui está falando que o Satanás opera, né, até um determinado tempo, e depois ele não vai poder operar mais aqui nessa terra. Versículo 8. Vou terminar com o versículo 8 aqui, tá bom? Aí amanhã a gente volta no versículo 9. E então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Aqui então fala que se manifestará o iníquo, né? Ou seja, esse Satanás, né? Esse filho da perdição vai ser revelado. Todo mundo vai saber que ele né? Quem é esse filho da perdição aqui. E aí então fala que o qual o Senhor desfará, ou seja, aniquilará pelo espírito da sua boca. Essa palavra espírito, tá bom? No grego, ela é a mesma palavra aqui que sopro, né? Sopro. Então aqui fala que o Deus, ele vai vencer, Jesus Cristo vai vencer o inimigo com um sopro, né? Com um sopro da boca dele, né? Qualquer inimigo, né? O Senhor fazer, né? Acabou, né? Acabou ali. Então, na verdade, não existe uma luta, né? Entre Deus e o inimigo, porque o inimigo não tem força, né? Não tem força para lutar contra Deus. Então, com um sopro ali, ele vai vencer. Aqui está falando da maneira de sopro, né? No sentido figurado, né? O próprio versículo explica assim, ó. O espírito de sua boca, ou seja, pelo sopro de sua boca, né? Com um ventinho ali. Aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, como que ele vai ser derrotado? Não é com o sopro, na verdade, é com o esplendor da vinda de Cristo. Cristo, ele vai vir com sua glória. O inimigo, ele não aguenta a glória do Senhor. É esse o sentido aqui, né? Aliás, é dito nas Escrituras que nós mesmos, nós não aguentaremos a glória do Senhor. Nós precisamos passar por uma transformação também no nosso corpo, tá bom? Para suportar a glória do Senhor. Né? Dizem em Apocalipse, né, que aqueles que não estão preparados vão entrar nas cavernas, nas fendas das rochas, para se esconder dessa glória. Não vai ter como, né? Mas é o que vão tentar fazer, né? Do tamanho da glória do Senhor que ele vai vir. Então é com essa glória aqui que ele vai expulsar, né, o inimigo. Ele não vai ter poder algum sobre a terra, porque a paz do Senhor, a glória do Senhor vai estar protegendo essa terra, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui já com a chegada de Cristo no milênio. Na tradução de Joseph Smith, ele traz aqui o versículo 8 da seguinte maneira, né, que é o versículo que eu li aqui. E então será manifestado daquele iníquo, o qual o Senhor desfará pelo espírito de sua boca, ou seja, pelo sopro de sua boca, e destruirá com o resplendor da sua vinda. Aqui ele fala a palavra destruirá, né? Eu acho que ali no outro falava só aniquilará, né? Então, bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? O poder do Senhor, o brilho, o fulgor da glória dele realmente vai expulsar o inimigo dessa terra aqui, tá bom? E os que não estão preparados também para viver sobre essa terra aqui no milênio com a chegada de Cristo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, né? Vai ser muito bom falar sobre a segunda vinda. A gente continua amanhã a partir do versículo 9 aqui, tá bom? Tem muitas outras escrituras para agregar, então eu decidi fazer uma parte agora e amanhã a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse capítulo 2 aqui. Eu deixo essa mensagem hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.